Bear Down Brazilians, eu sou o Levi, nós vamos falar do Chicago Bears agora pós contratações, as contratações de peso. Nós vamos falar aí um pouquinho dessas peças que o Chicago Bears repôs e também, né, não posso nem dizer que repôs, porque faltava muito para ter um atleta nas posições que a gente vai ver aí. E vamos falar um pouquinho sobre o draft, mais precisamente da escolha número 10. O que fazer com ela? Eu espero que você tenha deixado o like, tenha já feito a sua inscrição no nosso canal e compartilhado esse vídeo com alguém que gosta do Chicago Bears ou aqueles que também não gostam. Faça isso, vai ajudar bastante a gente aí a continuar trazendo conteúdos sobre o Chicago Bears. Falando da temporada 2025, que ainda não começou, mas a parte de gestão, a parte de cuidados com o time já se iniciou, a gente vai falar da agência livre, a tão esperada pelos Bears, que precisavam de muitas coisas, né? A começar pela linha ofensiva. Ano passado os Bears tiveram aí 68 sacks, comprometeram a sua temporada e também quase comprometeram a integridade física do seu novo quarterback, o Caleb Williams. Claro que essa posição de proteção ao quarterback é uma das coisas que os Bears focaram nessa agência livre para livrar o quarterback dessas pressões e tirar ele dessa exposição onde ele poderia ter problemas aí com lesões de tantas pancadas que tomou. Claro, você vai conseguir desenvolver melhor esse atleta se você conseguir aí dar tempo para ele pensar e os atletas desenvolverem as rotas no tempo adequado. Isso é um trabalho para Ben Johnson. E Ben Johnson está mostrando aí o que ele disse na entrevista. Você vai perder algumas noites de sono. Essas olheiras dele aí podem apresentar que ele está trabalhando demais já para estabelecer tudo aquilo que precisa ser feito para o Caleb Williams ser bem sucedido. Os Bears foram atrás dos atletas na linha de ataque e também foram atrás dos atletas da linha de defesa. Linha de defesa que sofreu principalmente após Andrew Billings se machucar e o jogo corrido começar a apresentar ali avanços na defesa dos Bears. Então os Bears acabaram indo atrás da correção de algumas coisas. Além de ter um atleta para pressionar no passe no extremo da linha defensiva, no lado oposto de Montez Sweat, também era necessário um tackle, alguém na parte interna da defesa, da linha de defesa, para poder fazer aí as honras, segurando aquela corrida pelo meio que às vezes acontecia nas jogadas que os Bears sofriam mais, né? E os Bears não ficaram só nessas duas posições, acabaram complementando com o tight end e também com o wide receiver. O tight end é o Durham Smith, que chegou a jogar pelo Miami Dolphins, e o wide receiver Olamide Zaccheaus, que jogou pelo Washington Commanders. São dois atletas aí que são adicionados para profundidade no plantel do Chicago Bears na parte do ataque. Interessantíssima abordagem do Chicago Bears na linha ofensiva. Os Bears foram atrás de um guard. Nós tivemos o nosso guard Tevin Jenkins não tendo a renovação do seu contrato para esse ano, sofreu muito com lesões, não só no ano passado, e os Bears acharam melhor não renovar com Tevin Jenkins e a gente teve que ter um novo rumo para o interior de linha de ataque. E claro, os Bears foram atrás de Jonah Jackson, o guard que jogava pela equipe dos Rams no ano passado e é um atleta que já trabalhou com Detroit Lions e é de confiança do Ben Johnson, o nosso head coach. Além disso, os Bears também foram atrás, através de uma troca, do nosso querido Joe Thuney, ele que já trabalhou aí com Tom Brady, Bill Belichick, também com Andy Reid e Patrick Mahomes, em duas franquias que já passaram aí por dinastias vitoriosas. Então é um cara que sabe vencer, e esse veio aí do contato do Ryan Poles, que já esteve com o Kansas City Chiefs. E segundo algumas informações, eles teriam trabalhado em conjuntos, cada um buscando atletas que acreditam
em encaixar naquilo que Ben Johnson quer. Então eles têm essa visão, foram buscar esses dois atletas experientes, um que entende mais o sistema, a forma de trabalho do Ben Johnson, outro que entende o que é vencer nessa liga e pode elevar o nível dessa linha ofensiva como um todo. Os Bears precisavam de atletas experientes, mas coisa que o Ben Johnson trouxe a nós através da entrevista, que ele quer atletas duros, atletas intensos, atletas que tenham uma força, uma vontade, uma pegada diferente na linha ofensiva, atletas que se movimentam para corridas por fora, né? Então ele tem uma visão já do que vai fazer e esses atletas ele crê que vão cumprir isso, dizendo até que o Jonah Jackson é um atleta de Pro Bowl, foi Pro Bowl e é isso que ele quer extrair do Jonah Jackson. Quanto a center, nós temos o Drew Dalman, que jogou com o Atlanta Falcons, o garoto de 26 anos, veio para os Bears. Alguns dizem que ele até recusou propostas melhores para ficar com o Chicago Bears. Muito interessante. E ele é um dos atletas que, segundo Ben Johnson, tem essa questão física, consegue sair do meio para fazer bloqueios mais afastados na questão de jogo corrido, a fluidez do jogo corrido, principalmente nessa movimentação em zona para lateral. Então ele acredita que todos esses atletas chamados conseguem cumprir isso. E em sua entrevista ele também elogiou Braxton Jones e Darnell Wright, né, os dois tackles do Chicago Bears, já entendendo que eles conseguem sim fazer aquilo que ele vai propor para essa linha ofensiva. Vou abrir um parênteses rápido aqui. Ben Johnson foi perguntado se ele facilitaria ou conseguiria deixar esse processo mais fácil para as linhas de ataque entender o sistema e conseguir trazer resultados, né? Conseguir evoluir no desempenho. Ben Johnson tem uma resposta um pouquinho diferente. Não é fácil, não vai ser fácil, vai ser difícil na primavera, vai ser difícil no training camp, vai ser difícil, é um processo difícil porque coisas boas nem sempre são realizadas através de processos fáceis. Então ele já está mostrando como vai ser exigente e isso é o que os Bears precisam, uma mentalidade diferente, uma exigência mais alta e uma entrega total desses atletas que estão ali e precisam se dispor para mostrar a todos que tem um nível de NFL e tem um nível de playoff e de vitórias nessa liga. E do lado defensivo, os Bears precisavam corrigir o interno de linha e foram atrás de Grady Jarrett, o defensive tackle, 31 anos de idade, que já tem uma boa experiência na liga e teve até uma troca de farpas com Jordan Love num dos jogos do Falcons contra os Packers. Esse cara se mostrou muito bem ali na coletiva, sabe lidar com o público, cara que interage bem e parece que vai trazer um nível diferente para essa defesa dos Bears, né? Outro atleta que chegou para se unir na linha de defesa foi o Dayo Odimbo. Ele que teve poucos sacks na temporada passada, mas é um atleta novo, 25 anos apenas, e tem muito para mostrar ainda nessa liga, se somando ao Montez Sweat e mais o Grady Jarrett, aí Andrew Billings, Gervon Dexter, enfim, atletas que têm um bom desempenho. Acredito que essa defesa eleva o seu nível, principalmente na linha de defesa. E quando você eleva o nível da linha de defesa, você ajuda muito a secundária, os defensive backs. Então, se houver pressão, a gente pode ter uma secundária evoluindo, crescendo muito também nesse ano de 2025. Esses foram aí os principais nomes que os Bears adicionaram. Eu acredito em uma evolução muito boa na linha de ataque, ainda que vá ter o seu trabalho ainda a ser desenvolvido, talvez leve um pouco de tempo para isso fluir de maneira mais natural, até esses atletas se conhecerem e conseguirem aplicar o sistema do Ben Johnson. E do lado defensivo, eu acredito que seja um pouquinho mais simples, entre aspas, porque a gente já tem uma equipe sólida, a gente já sabe mais ou menos como funciona essa defesa. Não sei se o Dennis Allen vai mudar muita coisa, mas acredito que com essas peças bem posicionadas, a equipe vai evoluir bastante para a temporada de 2025 nos dois lados da bola. Agora, saber se isso vai sair da nossa temporada
ruim no ano passado para ter uma temporada de playoff, isso a gente não sabe e é algo que só vai ficar visível dentro de campo. Isso tem até setembro para começar a dar frutos, então a gente vai ter que esperar um bom tempo para ver esse resultado dentro de campo. Dito isso, vamos falar de draft. O pick número 10, o que os Bears vão fazer com ele? O pick número 10 do draft da NFL, ele é dos Bears. E a gente tem algumas, não polêmicas, mas você tem algumas questões que ainda não foram abordadas, ou se foram abordadas, a gente tem aí as polêmicas, né? Linha ofensiva, linha defensiva, tight end, running back, agora o discurso mudou. Por quê? Ryan Poles falou que o leque se abriu agora. As possibilidades são inúmeras, porque quando você consegue repor os seus atletas ou mudar ali o nível dos seus atletas da linha de ataque, que era um problema, consegue ali suprir as necessidades da linha de defesa, que também era um problema, você consegue observar mais esse plano aí de futuro e tentar enxergar os principais talentos que vão elevar o nível do seu time. Então vamos supor que o time está bem encaixado, quem você adicionaria? Bom, eu observando essas movimentações, apesar de alguns dizerem, Kelvin Banks pode vir, Armand Mambo, atletas de linha de ataque para disputar posição ali com Kairan Megad, com o nosso Braxton Jones, que alguns questionam lá em Chicago, seria uma boa ter mais um tackle aí para dar profundidade. Outros dizem que seria melhor adicionar linha de defesa, seja na extrema, com Mike Green e outros atletas de extrema como o Abdul Carter, que eu acho que não vai estar disponível, né? Ou então atletas de linha de defesa mais interna, que é o Kenneth Grant, tem o Mason Graham, que eu também acho que não vai estar disponível na 10ª, então tem alguns nomes surgindo, Michael Williams também linha de defesa, nomes e mais nomes que são colocados aí pensando na linha defensiva, né? Essa linha, a questão das linhas, eles dizem que tem mais profundidade, então eu acredito que nos primeiros picks ali da primeira rodada, a galera vai mais naqueles atletas que podem mudar a dinâmica do time. E os dois atletas que podem mudar a dinâmica do time são Ashton Jeanty e talvez o Tyler Warren, que é o tight end destaque da Penn State. Alguns já estão apontando o Tyler Warren como o próximo Gronkowski. Eu não faço a menor ideia, porque eu não acompanhei Penn State, acompanhei muito mais a NFL, não acompanhei muito do college, então tem alguns números que a gente pode ver, mas observando exatamente os números que a gente tem de Ashton Jeanty e Tyler Warren, eu vi que o próprio Ashton Jeanty também teve uma temporada onde teve muitas recepções, teve muitas jardas, né, como college. De repente os Bears podem usar isso também a seu favor. E vendo todas as movimentações que Chicago fez, adereçou a linha de defesa, trouxe também mais um tight end. Então os Bears acabaram, né, incluindo esses atletas, incluíram mais um wide receiver, enfim, acabou atacando principais das suas necessidades. Então eu acredito que os Bears vão tentar o Ashton Jeanty se ele estiver disponível na 10ª. Se ele não estiver disponível na 10ª, vai ser uma incógnita, né? Talvez pende um pouquinho para a linha de defesa, talvez, né? Porque tem gente que questiona essa questão do Dayo Odimbo, que é o end, né, o edge rusher da linha de defesa, se ele realmente seria o número 1, apesar de ter um contrato pesado aí como linha de defesa, pode ser que ele não fique muito tempo, vai saber, né? Enfim, eu acredito que Ashton Jeanty ficando disponível, e ainda mais agora que a gente viu o time dos Raiders adicionando mais um running back, talvez o Ashton Jeanty possa cair para a 10ª, e eu duvido muito que o Ben Johnson deixe ele passar. Mas você acha que o nosso Roscoe Johnson, que o DeAndre Swift não se encaixam? Não, eu entendo que eles se encaixam, mas eu entendo também que havia uma expectativa de o Roscoe Johnson mudar o nível dele nesse ano, e ele não mudou nesse ano que passou. Teve poucas chamadas para sua posição, e geralmente eram chamadas de descidas curtas. E quando ele foi chamado para o bloqueio de passe, inúmeras vezes ele não bloqueava da maneira correta,
principalmente quando a linha tinha que cobrir um lado e ele tinha que cobrir o outro, né? Muitas vezes eu vi ele caindo para o mesmo lado da linha de ataque, e aí a gente tinha um sec acontecendo por causa dessa falha de entendimento da jogada. Eu entendo que os Bears também estavam uma bagunça, mas é importante a gente ter alguém que está na mesma página, em sintonia e que esteja desenvolvendo um bom trabalho. Então eu espero muito que os Bears corrijam isso, e também gostaria muito que o Roschon Johnson crescesse muito nessa temporada, mas tendo em vista aí que é um novo treinador, ele tem um sistema na cabeça dele, já está falando de outside runs aí, corridas pela lateral, então eu acredito muito que ele pode usar aí o Washington Giant como a escolha no 10º, né, lugar ali do draft, no primeiro dia do draft, que é a primeira rodada do draft, certo? E você? Você acha que os Bears vão fazer o que com a 10ª escolha do draft de 2025? Deixa aí nos comentários, ó. Todas essas redes, sigam no Instagram, sigam no X, que é o Twitter, e também aqui se inscreve no canal do YouTube e vamos juntos falar do Chicago Bears a temporada toda da Bears.